Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos dando continuidade ao nosso curso de Teologia do Corpo para principiantes. Temos analisado, e esta é a nossa última aula, a respeito do segundo ciclo das catequeses de São João Paulo II, a respeito daquilo que é o desejo de Deus para a nossa existência e para a vivência do nosso ser como pessoa e também do desenvolvimento da nossa sexualidade. Nós temos analisado as palavras de Cristo no Sermão da Montanha, em que ele fala do adultério cometido no coração. Esta análise de Cristo, ela é ao mesmo tempo uma constatação daquilo que está no coração do homem, corrompido e marcado pela concupiscência, mas também é um apelo para que o homem possua um olhar puro para o outro. Hoje, mais especificamente, concluindo este segundo ciclo das catequeses, nós iremos falar do chamado que Cristo nos faz através deste apelo que ele faz ao coração humano, que é o chamado à pureza. A pureza de coração. No Sermão da Montanha, Jesus começa com as bem-aventuranças e entre as bem-aventuranças ele fala a respeito dos puros de coração, que são aqueles que haverão de ver a Deus. E nós precisamos entender bem o que significa esta palavra pureza, pois ao longo da história ela teve várias nuances e mesmo hoje esta palavra não é muito bem entendida, ou se a gente diz esta palavra em alguns ambientes, as pessoas podem pensar que nós estamos simplesmente tendo uma visão puritana das coisas. E muitas pessoas pensam também que a própria pureza ela é algo impossível de ser vivida no mundo de hoje. Mas nós vamos ver com São João Paulo II que a pureza é algo que não só é possível, mas como deve ser buscada por nós de todo o coração como uma grande virtude para a vivência da nossa vida cristã. Porque restaurar a pureza do coração é restaurar o sonho de Deus para nós e é restaurar aquilo que Deus na origem nos criou para ser. Então nesta aula nós iremos entender o verdadeiro sentido da palavra pureza, que é o objetivo para o qual Jesus mostra como está o coração humano para que o homem possa chegar a esta pureza. Em primeiro lugar, nós devemos dizer que a pureza não é aniquilar ou reprimir o desejo sexual. Não se trata disso, porque, na verdade, Deus colocou no homem e na mulher os desejos, e os desejos são positivos. Em primeiro lugar, os nossos desejos, eles nos fazem sair de nós mesmos para amar, para buscar a Deus e para também entrarmos em relação com o nosso próximo. Os desejos são uma forma de nós sairmos do nosso egoísmo, são desejos de nós irmos à procura de algo além de nós. Então eles são bons. Os desejos, eles se tornam desordenados quando nós procuramos satisfazê-los apenas de maneira egoísta ou dentro de um contexto onde não há um verdadeiro compromisso de amor. Mas os desejos, eles bem direcionados para Deus e bem direcionados para o próximo, eles nos levam verdadeiramente a amar. Santo Agostinho, em uma das suas obras, ele dizia que aqueles que perderam as suas paixões, na verdade, eles estão mais perdidos do que aqueles que se perderam nas suas paixões. Porque aqueles que perderam a sua paixão, eles já não buscam mais nada, já não buscam a Deus, perderam até o próprio sentido de viver. E aqueles que estão perdidos nas suas paixões são aqueles que precisam redirecionar esses desejos e estas paixões para o verdadeiro objetivo de suas vidas, que é a busca de Deus e o amor a Ele e também o amor ao próximo. São João Paulo II, num livro que ele escreveu quando ele era ainda cardeal, que se chama Amor e Responsabilidade, ele fala a respeito daquilo que é a pureza madura. E nesta aula nós vamos ver dois níveis de pureza. Uma pureza, em primeiro lugar, que é chamada de pureza negativa e depois a pureza positiva. E esta pureza positiva é a pureza madura. Então ele diz o seguinte:
A pureza madura consiste na rapidez com que se afirma o valor da pessoa em cada situação, em elevar as reações sexuais ao nível da pessoa. Então, aqui está ao experimentar um desejo, não enxergar o outro simplesmente como um objeto em que se possa usar, ou um objeto de autossatisfação pessoal, mas enxergar no outro uma verdadeira pessoa, enxergar no outro alguém que é meu irmão, que é minha irmã e que eu preciso amá-lo ao nível do coração de Deus. E o Jason Evert, que é um grande também palestrante e escritor sobre a teologia do corpo americano, ele diz o seguinte: pureza não é ver menos do corpo da pessoa, mas é ver mais a pessoa. Porque normalmente aquele que tem um olhar impuro, ele enxerga o outro simplesmente como um corpo, ou ele enxerga determinadas partes do corpo da outra pessoa e a partir daquilo ele alimenta as suas fantasias. Então a pureza e também a modéstia não é ver menos simplesmente do corpo da outra pessoa, mas é ver mais a pessoa que está ali. Então vai transformar esta realidade da pureza em algo que se passa para o nível da pessoa e enxerga a pessoa na sua inteireza, na sua grandeza e na sua própria dignidade de filho de Deus. Para a pessoa dominada pela concupiscência, é preciso aprender a evitar as ocasiões de pecado, evitar as ocasiões em que levam a fantasiar. E então aqui a primeira coisa para se alcançar a pureza, e nesse sentido, nesse primeiro sentido, se trata daquilo que eu falei, que é a pureza negativa, se trata de aprender, em muitas situações, a desviar o olhar, a evitar a ocasião. Esse é um primeiro exercício, e ele é um exercício ainda incipiente, é um exercício daqueles que principiam na aquisição da virtude da pureza. É aprender a desviar o olhar para não se nutrir aquilo depois na fantasia, na imaginação, e aquilo então gerar todo um estímulo físico e assim por diante. Então se trata dessa primeira coisa, aprender a evitar a ocasião, aprender a desviar o olhar. Porém, existe um segundo nível de pureza, que é a pureza positiva ou madura. Neste tipo de pureza, nós já usufruímos dos frutos da vitória sobre a concupiscência. Normalmente, se começa pela pureza negativa, mas é preciso avançar, é preciso ir mais além. À medida em que nos apropriamos do dom da redenção trazido por nosso Senhor Jesus Cristo, à medida em que vamos vivendo o Evangelho, a concupiscência vai perdendo o controle sobre nós. Então, a pureza também, ela se dá num exercício de aprender a amar mais, a se doar mais pelo outro. Não só a evitar o pecado, não só a sair, digamos assim, do déficit, daquilo que é negativo, mas aprender a extrair de nós aquilo que há de melhor, aquilo que é positivo para amar o outro e assim, então, enxergar que o outro é digno de ser amado e o outro não é enxergado apenas como um objeto. Assim, então, vai se crescendo também nesta pureza negativa. Assim também vai se crescendo nesta pureza positiva, que é a capacidade de amar mais. Quando se aprende a olhar o outro no nível pessoal, que o outro é pessoa, e olhá-lo na sua integridade, olhá-lo na sua inteireza, aqui verdadeiramente nós podemos falar que há uma teologia do corpo. O corpo, nesse caso, ele se torna uma teologia, porque o corpo ele vai começar a falar de Deus. O corpo do outro não vai ser para mim um motivo de me desviar do caminho de Deus, mas pelo contrário, ele vai ser algo que vai me levar a Deus e que vai me falar de Deus, porque eu consigo enxergar a imagem de Deus no corpo da outra pessoa. E São João Paulo II, ele diz algo fabuloso na catequese de número 57. Ele diz o seguinte: a pureza é a glória do corpo humano frente a Deus. É a glória de Deus no corpo humano. Que coisa mais bela. Então, a pureza é a glória do corpo humano
frente a Deus, mas ao mesmo tempo é a glória de Deus no corpo humano, porque um corpo puro, uma pessoa que vive a pureza, ela vai expressar Deus através das suas atitudes, através daquilo que ela fala, através daquilo que ela vive, através dos seus comportamentos, e ela também vai conseguir enxergar Deus nas outras pessoas. Então, a pureza, ela manifesta a glória de Deus em nós. Ela manifesta aquilo que São Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, em que ele diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aqui é muito interessante que São Paulo não diz que a nossa alma é templo do Espírito Santo. São Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo porque o nosso corpo fala de Deus. Ele revela Deus, ele é manifestação da beleza divina. Porém, nós temos no nosso mundo de hoje, como eu disse no início da aula, algumas pessoas que consideram a pureza como algo impossível de se viver. Elas têm uma interpretação suspeita a respeito dos outros, elas têm uma interpretação suspeita a respeito também do olhar das outras pessoas para ela. Então, para alguns, a pureza parece algo impossível. E São João Paulo II, nas suas catequeses, ele vai falar de alguns teóricos, de alguns pensadores, especialmente três, que ele usa a expressão em que ele denomina a esses três pensadores de mestres da suspeita. Eles são mestres da suspeita, porque eles verdadeiramente não acreditam no ser humano e não acreditam no potencial humano de viver plenamente a sua humanidade, de viver plenamente a sua sexualidade de uma maneira correta e sadia. E esses três mestres da suspeita são Freud, Marx e Nietzsche. Esses três pensadores, eles são denominados mestres da suspeita, porque, primeiramente, Freud, ele acreditava que todas as ações humanas, elas têm como fruto a sua libido, a sua tendência para a vivência sexual. Então, Freud, ele vai tentar interpretar todas as ações humanas, mesmo as mais elevadas, mesmo o amor, mesmo a virtude, como uma sublimação da sexualidade ou como manifestação de uma sexualidade reprimida. Então ele interpreta tudo a partir desta chave. Então ele não acredita no verdadeiro potencial do ser humano, na sua dimensão espiritual, como depois Viktor Frankl vai falar e também combater os pensamentos de Freud. Mas para Freud tudo é movido por essa libido e então o ser humano ele tem que ser olhado com suspeita e tem que se descobrir o que está por trás de cada ação do ser humano, mesmo as mais virtuosas. Outro que também é o mestre da suspeita é Marx, porque Marx ele diz que existem forças ideológicas e alienantes que regem a sociedade. Então não é a própria sociedade que rege a si mesmo através da prática da virtude, dos cidadãos e tudo mais, mas existem ideologias que é o que comanda a existência humana e a própria vida em sociedade. Então, o ser humano tem sempre que ficar desconfiando de tudo, porque tudo pode estar lhe alienando. E o outro é o Nietzsche, que ele fala do absurdo da existência humana, que a vida humana ela é um verdadeiro absurdo, que nada tem sentido, e Nietzsche ele vai chegar à concepção do niilismo, que na verdade tudo é um verdadeiro absurdo, um verdadeiro nada. Nos seus livros, o Viktor Frankl conta o relato de um rapaz que foi encontrado morto porque tinha se suicidado no banheiro de uma escola com um livro do Nietzsche ao seu lado. Então são os três mestres da suspeita que eles não acreditam no verdadeiro potencial do ser humano viver plenamente e nem de construir uma sociedade saudável, porque ou eles acreditam que a vida é um grande absurdo, ou eles acreditam que tudo parte de forças ocultas que determinam aquilo que é a vida do homem. Então, São João Paulo II ele fala desses mestres da suspeita que não acreditam na vivência da correta sexualidade, não acreditam no sentido da vida que o ser humano pode encontrar. E São João Paulo II, ele fala disso numa encíclica dele,
chamada Veritatis Splendor, em que ele afirma o verdadeiro ser humano, o verdadeiro potencial do ser humano. E ele fala o seguinte: de que homem estamos falando? Do homem dominado pela concupiscência ou do homem redimido por Cristo? Pois é disso que se trata, da realidade da redenção de Cristo. Cristo redimiu-nos, o que significa que Ele nos deu a possibilidade de realizar a verdade do nosso ser, que Ele libertou a nossa liberdade do domínio da concupiscência. Então, para aqueles que afirmam que é impossível viver a pureza, que é impossível encontrar o verdadeiro sentido da vida humana através do amor, São João Paulo II ele dá essa resposta, dizendo que o homem atual é um homem sim marcado pela concupiscência, mas que também é um homem que tem uma chance de redenção em Jesus Cristo e que ele é capaz de viver a verdade mais profunda do seu ser. E diante desse ambiente de desconfiança no qual nós vivemos, o Christopher West diz o seguinte: os que vivem desconfiados permanecem tão fechados nas suas próprias concupiscências que projetam as mesmas limitações para as outras pessoas. Então é claro que quem vive não acreditando no potencial humano, quem vive a partir e se deixa levar simplesmente pelas suas concupiscências, ele vai projetar isso também nas outras pessoas. Então ele vai ver só isso também nos outros e ele não vai chegar a realmente contemplar o ser humano na inteireza da sua verdade. Ele vai partir sempre de uma interpretação da desconfiança. E essa desconfiança, ela leva-nos a não experimentar o poder do Evangelho. E é por isso que muitos abandonam a lei de Deus. Aqui, nós também não podemos ter uma visão ingênua de que nós não estamos marcados pela concupiscência. Estamos sim, mas é possível lutar e é possível restaurar a nossa integridade de seres humanos e viver na verdade do nosso ser. E isso é algo que requer luta. E isso é algo que requer uma continuidade e uma perseverança da nossa parte. E isso também está marcado pelas quedas, mas pelas quedas em que se levanta e se continua a viver aquilo que Deus sonhou para nós. São João Paulo II ainda diz o seguinte na catequese de número 46. A redenção é uma verdade, uma realidade para a qual o homem precisa sentir-se chamado, e chamado com eficácia. Nós temos, então, em nós, uma vocação para restaurar a integridade do nosso ser, a verdade do nosso ser, aquilo que é o pleno potencial humano. Nós precisamos sentir este apelo em nós. O que é uma vocação? O que é um chamado? É uma inquietação que existe dentro de nós. E se nós não respondermos a ela, nós não sossegaremos nunca. Aquilo vai continuar falando dentro de nós. Então nós precisamos, e de fato, se nós olharmos para o nosso coração, mesmo uma pessoa que vive entregue à concupiscência, ela sente no seu coração uma inquietação, porque ela nunca está satisfeita com nada, ela nunca se preenche, porque ela vai procurar nas coisas vãs preencher o seu coração e ela nunca vai se sentir satisfeita, porque não dá para preencher vazio com vazio. Então ela vai sentir no seu coração uma inquietação. E essa inquietação, ela significa justamente esse chamado que nós temos para restaurar a integridade da nossa natureza humana. Eu quero agora fazer uma longa citação aqui da catequese número 46 de São João Paulo II, em que ele fala do significado esponsal do corpo, desta verdade que nós somos chamados a viver e de como tudo isso tem a ver com o próprio sentido total da nossa existência humana. Viver esta realidade da pureza, viver esta realidade da restauração do nosso ser é algo que dá sentido a toda a nossa vida, que confere significado. Como eu falei, isso tudo não é algo automático, não é mágica, mas é uma entrega, é um chamado, é uma vocação a qual nós precisamos responder todos os dias e em todos os momentos da nossa vida. E isso não está isento de quedas e também de sacrifícios para viver tudo isso.
Então essa citação, ela nos diz o seguinte: este apelo encerrado nas palavras de Cristo no Sermão da Montanha não pode ser ato separado do contexto da existência concreta. Aqui está uma coisa fundamental. Então, aonde é que nós somos chamados a viver esta integridade da pureza do nosso ser? Na vida concreta, no nosso dia a dia. Então, a teologia do corpo ela não é algo simplesmente teórico, ela é algo que deve ser aplicado, nós devemos viver isso. O Papa continua. Significa sempre a redescoberta do significado de toda a existência, do significado da vida, em que está compreendido também aquele significado do corpo, que chamamos aqui esponsal. Então, o significado esponsal do corpo tem a ver com o significado da própria vida. Ou seja, o ser humano foi chamado a se doar, a ser um dom para o outro, a viver em comunhão. O ser humano é chamado a amar. E fazer isso e realizar esse significado do corpo é realizar ao mesmo tempo o significado da própria existência. Continua ele. O significado do corpo é, em certo sentido, a antítese da hermenêutica. Hermenêutica aqui quer dizer interpretação. Da hermenêutica da suspeita. Esta hermenêutica é muito diferente, é radicalmente diferente da que descobrimos nas palavras de Cristo no Sermão da Montanha. Enquanto o mundo de hoje desconfia do homem e muitos teóricos, muitos psicólogos desconfiam da capacidade do homem de ser puro e de viver a integridade do seu ser, as palavras de Cristo no Evangelho, elas apontam que o coração do ser humano está marcado pela concupiscência, mas Cristo também afirma o valor do ser humano e afirma que ele pode conseguir restaurar a verdadeira pureza do seu ser. Estas palavras, as palavras de Cristo, descobrem não só um outro ethos, ethos tem a ver aqui com ética, o nosso comportamento, descobrem não só outro ethos, mas também outra visão das possibilidades do homem. E aqui nós devemos enxergar o seguinte, nós temos possibilidades de crescer. Quando o Viktor Frankl ele vai comparar a sua psicologia, por exemplo, com a psicologia de Freud, ele diz, olha, Freud enxergou no ser humano aquilo que ele tinha de doente, de neurótico. E ele diz, eu procurei enxergar no homem aquilo que ele tem de sadio, de positivo e de mais elevado. Eu enxerguei as suas possibilidades. Então aqui o Papa está dizendo, mais ou menos nesta linguagem, falando também a respeito desses que fazem uma interpretação de suspeita do homem. As palavras de Cristo no Evangelho, elas nos descobrem um novo ethos, uma nova forma de viver, mas também uma outra visão das possibilidades do homem. É importante que ele, precisamente no seu coração, não se sinta só irrevogavelmente acusado e entregue como presa à concupiscência da carne, mas que no mesmo coração se sinta chamado com energia, chamado precisamente aquele supremo valor que é o amor. Então o homem precisa se sentir chamado ao amor. E viver o amor é para nós um grande desafio. Talvez seja o maior desafio de nossas vidas, realizar a nossa essência, realizar aquilo que nós fomos criados para ser, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é amor. E fazer isso resplandecer em nós é o grande desafio da nossa vida. Nós fomos criados para amar. Então, o Papa continua. Chamado como pessoa, na verdade da sua humanidade, portanto também na verdade da sua masculinidade e feminilidade, na verdade do seu corpo. Chamado naquela verdade que é patrimônio do princípio, patrimônio do seu coração, mais profundo que a pecaminosidade herdada, mais profundo que a tríplice concupiscência. Isso que o Papa está dizendo é belo. Se nós estamos marcados pela tríplice concupiscência, ou seja, a concupiscência que está nos nossos olhos, a concupiscência que está na nossa alma e a concupiscência que há no mundo que nos instiga para o pecado,
muito mais forte que a concupiscência, muito mais forte que a nossa condição de pecaminosidade, está aquele chamado lá da origem, está aquele chamado lá do princípio. Se vocês se lembram, nós estudamos as experiências originais do homem no nosso primeiro ciclo de aulas, em que nós falamos da solidão original, da nudez original e da unidade original, que era o estado de harmonia que o homem experimentava lá no paraíso. Isso continua ainda fazendo eco no nosso coração. Está lá. Por mais que o pecado tenha tentado manchar e apagar tudo e sujar tudo, o ser humano ainda continua com aquele eco de tudo aquilo que foi a origem que Deus criou no mais profundo de si. E isso nunca deixará de existir. E isso será sempre para nós um apelo que falará dentro do nosso coração. Então, maior do que a nossa concupiscência, maior do que o nosso estado original de nosso estado, aliás, atual de pecaminosidade, está o chamado original, está aquilo que Deus nos criou para ser lá desde o princípio. Concluindo a citação do Papa, as palavras de Cristo, enquadradas na inteira realidade da criação e da redenção, reatualizam aquela herança profunda e lhe dão real força na vida do homem. Então, as palavras de Cristo, elas são um apelo para que nós restauremos aquilo que está lá na nossa origem. E restaurar tudo isso significa descobrir o verdadeiro sentido da nossa vida, significa lutarmos por vivermos a pureza num sentido positivo, num sentido maduro e então assim restaurarmos a integridade do nosso ser. Nós vamos interromper esta aula por aqui e nós iremos continuar na próxima aula falando de como que nós podemos crescer na pureza positiva. Existe a pureza negativa, que é essa em que, a primeiro princípio, nós vamos evitar as ocasiões, desviar o olhar, mas existe a pureza positiva, que é aquela em que nós já vamos estar mais livres interiormente, ter uma liberdade interior para enfrentarmos as situações de tentações, as situações que se apresentam a nós e que muitas vezes querem nos levar a sucumbir. Então, nos acompanhe na próxima aula para você aprender a crescer na pureza positiva. Deus te abençoe.